A entrevista é sobre o significado da Páscoa e para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Donovan Yuri Silva da Mata, que é seminarista. Donovan, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Muito obrigado, Matheus. A gente que agradece a sua presença para a gente iniciar a nossa entrevista. Qual que é o significado da Páscoa no cristianismo? Certo. A Páscoa é a festa mais importante para o povo cristão, porque ela representa mais do que um simples evento, uma simples festa, mas faz a recordação de toda a história do povo de Deus, desde os hebreus até o cristianismo, como nós temos hoje essa configuração. Se o povo de Deus primeiro foi liberto da escravidão do Egito pela força de Deus através das mãos e da voz de Moisés, atualmente nós rezamos então enquanto cristãos a ressurreição de Cristo, ou seja, ele que foi morto, mas ressuscitou e vive eternamente. E quando a gente fala da origem da palavra em si, né, da Páscoa, qual que é essa origem? Da onde que vem? Bom, a palavra Páscoa vem do hebraico e significa passagem, porque o povo de Deus foi escravo no Egito e pela força então da sua voz ele viu o sofrimento do povo e através de Moisés então, que enfrenta o faraó, liberta o povo conduzindo à terra prometida. E aí, passados muitos séculos disso, Jesus Cristo veio ao mundo, então, para ser a plenitude dessa libertação, dessa salvação do próprio Deus. E aí a Páscoa, para nós cristãos atualmente, é a passagem da morte para a vida. Perfeito. E quando a gente fala de tradições, costumes, né, o que é realizado nessa época do ano? A Semana Santa, que nós recordamos, fazemos um memorial dos últimos acontecimentos da vida de Cristo e, consequentemente, os primeiros após a ressurreição, nós, então, temos várias celebrações, ritos, e o que marca, então, o ponto central é a liturgia do Sábado Santo, em que nós acendemos o fogo novo, o fogo que representa, então, a transformação que queima, mas também a luz que ilumina todas as trevas. E qual que é o papel das famílias, da comunidade, né, aqui principalmente de Uberlândia, nessa celebração? A festa da Páscoa, mais do que um processo de vida para cada pessoa, mas deve ser vivenciado em comunidade. Cada pessoa se perguntar como eu posso ser um protagonista, como eu posso levar vida plena onde eu estou. E quando a gente fala de mensagens ali de esperança, de renovação, né, nessa época do ano, qual mensagem assim você acha que a Páscoa transmite e que deve chegar para todas as pessoas, né, independentemente de religião? Nós vivemos em um tempo de muito desassossego, também uma falta de esperança para os nossos corações. Então, a mensagem que a Páscoa nos traz é que, mesmo que o nosso sofrimento seja intenso, mesmo que a dor possa parecer insuportável, Jesus Cristo venceu a morte, o pecado por todos nós. E seguindo seus passos, então, nós temos a oportunidade de trilharmos este caminho. Como diz um velho provérbio latino, pela cruz se chega à luz. Perfeito. E quando a gente fala do papel da fé, independentemente de época do ano, né? A gente está falando aqui de Páscoa, mas em outras épocas também. Qual que é o papel da fé na nossa vida? Bom, a fé, se eu não a vivencio como uma tarefa existencial, torna-se apenas um cumprimento de ritos, uma crendice, mas a fé é algo que deve ser experimentado, trazido para a nossa vida e assim as nossas mãos, a nossa voz, as nossas ações sejam então reflexo desse processo de interiorização e assim a nossa vida possa transbordar o amor, a paz, que é isso que são frutos do próprio Deus. Perfeito. Pensando justamente nesse contexto, né, que você muito bem exemplificou, quando a gente fala de pessoas que às vezes não acreditam, né, na Páscoa, não têm essa fé, qual mensagem que você deixa também nesse sentido? Olha, quando nós pensamos num tempo chuvoso, às vezes que nós percebemos, pode parecer que o sol não vai nascer, mas a nossa esperança leva a acreditar que, por maior que seja a tempestade, o sol irá brilhar.
Então é isso que nós precisamos ter em mente. Por vezes o testemunho de algumas pessoas que professam a fé cristã não é tão bom assim, mas se nós tivermos como foco, como objetivo o próprio Cristo, nós veremos que Ele é o homem perfeito e que dá sentido à nossa vida. Se nós quisermos saber quem é o ser humano, basta olharmos para Ele. Excelente, Donovan. E quando a gente fala de respeito, né, tanto para quem acredita quanto quem não acredita, qual que é a importância desse respeito mútuo nesse contexto, né, de Páscoa, de celebração? O Papa Francisco, ele tem promovido muito nos últimos tempos a chamada cultura do encontro. Se nossa cultura é marcada pelo descarte, pelo menosprezo ao outro, nós somos construídos então a criar pontes, ver aquilo que nos une e assim nós conseguirmos construir uma nova civilização, pautada por esses princípios, como eu havia falado, do amor, do respeito, do diálogo. Porque somente assim nós seremos capazes de deixar para as próximas gerações um grande legado. Também tem muitos comentários, né, de pessoas que falam: a Páscoa hoje não é como antigamente. O que você diz a respeito disso? Bom, do ponto de vista cristão católico, os rituais continuam os mesmos, mas talvez seja a nossa experiência de fé que pode estar um pouco esvaziada. Então cabe a cada pessoa, e aí uma reflexão à própria igreja, o que nós podemos fazer para cada vez mais e melhor tocar os corações. E assim não seja simplesmente um feriadão, mas seja uma oportunidade de encontro comigo mesmo e com Deus. Excelente. Donovan, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você reforçasse essa mensagem, né, de esperança ali para as pessoas nessa época de Páscoa, tanto para quem é da religião quanto para quem não é. A Páscoa, que é esta oportunidade de recordarmos, vivenciarmos os últimos passos de Cristo, mas também os seus primeiros passos como ressuscitado, nos convida a sermos homens e mulheres renovados, que deixam a sua vida de escuridão, de trevas e passa assim a viver como pessoas novas. Que nós possamos então fazer este exame de consciência, rever as coisas que não são tão boas assim, e possamos, então, a partir do próximo domingo, fazer essa experiência de sermos novas criaturas renovadas pelo sangue do próprio Cristo. Excelente, Donovan. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo.